Olá gente, sejam bem-vindos para mais um vídeo, né? Indicação serve para quem já realmente já leu os livros, tá bom, gente? A gente vai falar hoje sobre o quarto livro, que é Percy Jackson e a Batalha do Labirinto. Porque olha só, gente, aconteceu um labirinto. Quem iria imaginar que acontecia em um labirinto? Bom, enfim. O livro ele já começa... Eu não sei se vocês perceberam isso, mas geralmente os livros eles começam na escola, então dessa vez não vai ser diferente, gente. O Percy, ele foi aprovado em uma nova escola que por acaso, ele foi aprovado, ele tá indo pro primeiro dia de aula dele, tá indo pra entrevista, alguma coisa assim, mas essa escola, ela é basicamente onde o padrasto dele trabalha, então é basicamente isso, o contexto. E eu esqueci de falar, mas no livro passado ele encontra uma menina assim meio estranha, que ela por acaso ela enxerga através da névoa. E isso não é muito comum, então ele fica com aquela copa atrás dele. E ela aparece nessa escola, porque ela estuda nessa escola, né? E aí rola alguns acontecimentos, né? Que Percy é Percy, né? O Percy, ele basicamente atrai confusão, ele é um imã pra confusão. E aí ele é atacado por líderes de torcida, que na verdade não são líderes de torcida, são monstros, né, gente? Eu esqueci agora o nome exatamente, mas são monstros. Assim, a Rachel fica tipo, o que tá acontecendo? Porque ela consegue ver através da névoa. Ela sabe o que tá acontecendo, não sabe por que tudo tá acontecendo, tipo... Ela ainda tá meio confusa com tudo isso e ela sabe que o Percy pode explicar isso pra ela. Então ela fica tipo, Percy, eu sei que tu tá indo embora, mas tipo assim... Bora marcar de tu me explicar o que tá acontecendo, que eu não tô entendendo. E aí basicamente fica esse clima, né, meio chato. E aí a Annabeth chega lá, a escola, se eu não me engano, ela... Bom, o Percy lutou com um bando de líderes de... Não, acho que são mais duas ou três. E aí matou uma ou duas e... Caos, né, gente? Ficou um caos da escola depois. E a Annabeth chega lá, vê todo aquele caos. Eles tinham até marcado no cineminha, mas parece que, né, agora não vai dar mais, pelo jeito. E aí eles pegam e vão pro acampamento. E aí, chegando lá no acampamento, descobrem que o Luke planeja atacar o acampamento, porque lá o acampamento tem uma entrada do labirinto. Esse labirinto de Dédalo, que é a coisa central desse livro, né? Ele basicamente tem uma entrada pro acampamento. Então, se o Luke conseguir andar livremente pelo labirinto, ele basicamente vai poder atacar a hora que ele quiser o acampamento, entendeu? Porque a barreira não impede ele de ir por baixo, né? Pelo labirinto, e é isso. Então eles estão bem preocupados com essa possibilidade, porque assim, o exército de Luke já tá uma coisa bem grande, né, o exército já. E os meus sangues estão cada vez ficando em menor quantidade, então isso preocupa bastante o pessoal do acampamento. Então eles vão lá se consultar com o oráculo, a missão é dada pra Annabeth, e aí eles vão tentar se aventurar nesse labirinto. Eu esqueci de contar, gente, esse labirinto, ele é feito pra você não conseguir sair. Ele é mágico, ele não é um labirinto qualquer, entendeu? Então, mesmo a Annabeth, que é uma pessoa super esperta, não consegue andar pelo... Ela estudou anos esse labirinto e tal, mas ele é impossível. Ele é feito pra ser impossível, entendeu? A não ser que você tenha... o fio de Ariadne, alguma coisa assim, o fio de não sei o que. E aí você consegue um GPS, sabe, pra se localizar lá dentro do labirinto. Então eles precisam disso, mas pra isso eles precisam encontrar o dedo. A próxima coisa, gente, é que esse é um labirinto que ele não tem só duas entradas. Não tem uma entrada fora do acampamento e uma entrada dentro do acampamento. É um labirinto que ele tem várias saídas, ele tem várias entradas, várias saídas. E uma dessas saídas acaba levando o Percy, a Annabeth e o Gruber, se eu não me engano, pra uma fazenda. E aí nessa fazenda tem umas
vacas carnívoras. Elas comem carne e elas comem pessoas. Então, o cara ali que rege, né, um cara que tem 3 torsos, nem pesquisei. E aí ele é meio assim do mal, um vaqueiro do mal, entendeu? Monstro. E basicamente ele tá ali com o Nico também, por alguma razão. O Nico tá tentando trazer Bianca de volta à vida, tá conversando com gente morta há muito tempo. Então tá naquela fase meio adolescente sombria, só que ao invés de ele tentar falar com mortos, ele realmente fala com mortos. E esses mortos, por acaso, são uma péssima influência pra esse garoto. E aí acontece lá alguma coisa e o Percy precisa, basicamente, limpar um desses estábulos dessas vacas carnívoras. E tipo, o rio, ele não pode pegar a água do rio. E é nesse momento que a gente descobre que o Percy não precisa de rio. O Percy é o rio. Então ele basicamente pega a água que tá assim as águas dos lençóis freáticos, né, gente? Que tem água debaixo também. Tanto é que quando você cava um poço, você vê que lá tem água. E basicamente ele usa essa água pra ir limpar as vacas, fica tudo brilhando. Esse menino é um gênio, gente. E aí, mas basicamente ele tem que lutar com esse cara também. E ele acaba, assim, conseguindo atirar 3 flechas nos 3 torsos ao mesmo tempo. Eu não lembro como isso aconteceu, mas eu fiz uma pesquisa minuciosa com o nome do ChatGPT e ele falou que isso acontece. Então, o ChatGPT falou que acontece, então acontece. E também enquanto eles estão passeando, assim, pelo labirinto, eles acabam descobrindo, assim, que alguns monstros estão tramando algumas coisas e tal. E aí, gente, é nesse livro também que a gente tem o primeiro beijo de Percabete. E o último também, se eu não me engano, da série principal. Depois disso, gente, lembra que eu falei da Rachel? Não lembro se eu falei o nome dela. Enfim, a Rachel, ela é uma mortal. E basicamente, mortais conseguem, de algum modo, não sei se mortais ou mortais que conseguem ver através da névoa. Enfim, mortais conseguem se localizar por aí pelo labirinto de uma forma muito mais fácil do que meios sangues, monstros, assim. Enfim, eles conseguem com uma facilidade, então... Inclusive eu fico louca com essa parte. Basicamente eles vão lá chamar a Rachel, que é uma mortal. Repitam comigo, mortal. Ela morre muito facilmente, inclusive. Não que ela morra, mas ela tem a possibilidade de morrer muito facilmente, como qualquer outro mortal. Ela não tem nada de especial, a não ser que ela vê através da névoa. Fora isso, ela pode morrer normal, igual a gente. Eles vão lá e chamam a Rachel. Então a gente tá precisando de alguém pra liderar a gente numa busca por um cara louco, assassino, assim, titã, que tem ajuda de diversos meios sangues. Um lugar assim que Dédalo construiu justamente para ser o máximo possível perigoso para todos, inclusive você. Topa? Topa vir com a gente? E ela topa, gente. Ela simplesmente falou, bora. A Rachel, gente, ou ela tava muito apaixonada pelo Percy, ou essa menina não pensa. Não é possível. Ela simplesmente topou pro lugar mais perigoso da Terra. Ela topou. Assim. Não prometeram nada pra ela. Só falaram que ia ser importante a ajuda dela. E ela foi também, que ela é dessas. E aí a missão acaba ficando mais de boa. E se não me engano eles vão pra uma prisão, mas não sei se isso é antes ou depois da Rachel, ou antes e depois da fazenda. Que lá tem um cara que tem 1000 mãos, 1000 braços, 100 mãos ou 100 braços. Enfim, não, é 100 parece, 1000 eu exagerei agora. Enfim, e aí ele é um ídolo assim pro Tyson, tá chamando o Percy. E aí ele tá, tipo, todo traumatizado e tal, mas ele é um ótimo lutador. E inclusive no final da batalha ele vai estar lá, porque ele superou os medos dele.
Mas enfim, só queria pontuar isso. Gente, e por acaso, depois desse beijo de Percabete, o Percy acaba sendo explodido e parando numa ilha deserta, onde lá tem uma ninfa, que essa ninfa basicamente é uma das pessoas mais belas da face da Terra. E o Percy tá lá sozinho com ela. Não quero falar sobre isso porque é um tópico sensível pra mim, porque eu tenho ciúmes, né, gente? Esse plot todo dele com a Calypso é totalmente desnecessário. Mas enfim, é isso. Ela cuida dele, que ele tava bem machucado depois de ser explodido. Uma coisa acontece, uma coisa muito importante. O Grover, ele acha Pan, basicamente. Ele acha Pan. Pan é real, Pan está vivo. Mas depois morre também, porque ele já tava morrendo. O Grover basicamente achou ele já tava morrendo. Ele basicamente fala, avisa lá pros outros que é isso, eu vou morrer, mas eu vou deixar um pouco de poder contigo e com os outros seres mágicos da natureza, e vocês vão cuidar da natureza agora. Agora a natureza, ó, tá na mão de vocês. Cuida aí, é problema de vocês agora. Basicamente isso. E aí o Grover acaba recebendo um poder assim de um super grito supersônico, alguma coisa desse gênero. E aí depois, gente, a gente descobre que um carinha que tava lá dando aula pro Percy no começo do livro, ele é Dédalo. Então, é isso. Dédalo está vivo e está num corpo mecânico. É isso, ele tá nesse corpo mecânico, que por acaso é o corpo que tava dando aula pro Percy no início do livro. Inclusive tem uma cachorrinha muito, muito, muito fofa. Basicamente, Luke não é mais Luke. Atacam o acampamento, mas daí ele, com a ajuda do Sem Dedo, Tyson, todos os meio-sangues e o Dédalo também, ele inclusive se sacrifica para que o acampamento vencesse essa batalha, né, contra o Luke. Só que o Luke não foi derrotado ainda, um pouco longe de ser, na verdade. E é isso. O terceiro livro termina com essa batalha. E se você nunca leu, se você tá pegando spoiler aqui, vale